Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma resenha de livro. Quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Vani Letícia e eu sou uma pessoa que amo ler, desde criança, adoro ler. E estou aqui para dividir com vocês algumas resenhas, né, algumas impressões que eu tenho, assim como algumas leituras que eu faço. Não é nada muito técnico, é bem uma opinião pessoal. Eu adoro quando as pessoas me falam, eu não pensei assim, porque sempre um contraponto é interessante a gente ter essas visões diferentes sobre obras, né? Todas elas, quais sejam as obras. E hoje eu tô aqui para mais uma resenha, então, para trazer mais uma impressão minha a respeito de uma obra que é muito interessante, assim, no meu entendimento, e que justamente por eu ter essa impressão eu quero conversar com vocês a respeito dela, que é O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski. Então, minha gente, mais uma obra do Dostoiévski aqui, né, eu resenhando para vocês. E vou falar uma coisa para vocês. É um conto, e por ser um conto, ela é uma obra que tem que ser mais enxuta, né? Não é um crime e castigo, é uma obra gigantesca. Então, o Dostoiévski vai ter que trabalhar com menos aquela coisa de tantas palavras, né? Mas ainda assim, é um livro absurdamente genial e com a assinatura dele. Então, vamos falar um pouquinho desse sonho aqui, desse homem ridículo. Será que ele é ridículo mesmo? Então, essa obra é de 1877 é uma obra que ali está num período complicado, né, de conflitos entre a Rússia e a Turquia, se eu não me engano. E aí, tu tens todo um contexto de que autores, né, escritores, isso aconteceu com Hemingway também, quando eles percebem esse momento ou vivenciam esse momento de conflitos, o que acontece com eles normalmente? Eles estão deprimidos, eles estão horrorizados, eles estão descrentes. E é isso que acontece com esse personagem do início aqui do livro, que não tem nome, tá? E que ele está explicando por que, por exemplo, ele percebe na vida dele que há uma virada de chave, as coisas todas mudam, ele diz que ele encontrou a verdade, mas que antes de encontrar a verdade, ele era ridículo. E aí eu fiquei pensando assim, o que a gente entende, né? Por que alguém se considera ridículo? Ele disse, por exemplo, quando ele era jovem, quanto mais ele estudava, mais ridículo ele era. Que as pessoas riam dele, né? E aí ele vai tomando, e ele disse que teve uma época da vida dele que isso irritava ele, as pessoas dizerem que ele era ridículo. E agora não mais, depois que ele encontrou a verdade, ele isso não afeta mais ele, né? Então, o ridículo, normalmente, que a gente vai lá no dicionário, o ridículo é aquilo que a gente pode zombar, que a gente pode rir, que não tem valor nenhum, né, que é desvalorizado. Então, para qualquer pessoa, se a gente é considerado ridícula, não é uma coisa boa. Né? Então, ele diz que durante muito tempo na vida dele, ele diz que agora ele se dá conta de que realmente ele é ridículo, mas que está tudo bem. Que ele não se importa com isso, porque ele sabe a verdade. E como é que ele chegou nessa verdade? Né? Ele está completamente descrente da vida, ele conta pra gente, né, que ele passou um período da vida dele que ele estava completamente descrente da vida, ele estava achando que a vida não valia a pena, né, que era melhor ele morrer. E aí, numa noite de 3 de novembro, que também ele não especifica a data, né, ele está caminhando por São Petersburgo, ele diz que a noite mais escura, né, mais pesada que ele já viveu, e nessa noite ele está andando e ele olha para o céu e vê uma estrela. E é como se essa estrela estivesse olhando para ele. Essa estrela está brilhando. Né? Só tem essa estrela, ele só enxerga essa estrela no céu. E aí ele pensa, não, vou acabar com tudo. Quando eu chegar em casa, eu vou, né, tirar minha vida. Nisso ele está caminhando, e vão acontecendo várias coisas, uma menininha puxa ele pelo cotovelo e pede ajuda para ele. No início ele não entende muito bem, e depois ela começa a dizer, minha mamãezinha, mamãezinha. E ele percebe que a mãe da menina deve estar morrendo, alguma coisa. Mas o que ele faz? Ele pega e meio que empurra a menina e segue o caminho dele. E a menina segue chorando ali, meio falando, e até que passa uma outra pessoa que vai ajudar essa menina. Ele segue para casa, e aí ele fica pensando nessa menina. Fica sentindo que sente uma dor por essa menina, sente uma empatia por essa menina, mas aí ele fica pensando, nossa, por que se a vida não vale a pena, se nada vale a pena, por que eu tô sentindo isso em relação a essa criança, né? E ele fica pensando sobre isso, pensando no valor da vida dele, que ele vai acabar com tudo, que daqui a pouco ele não vai mais existir. E nisso ele acaba pegando no sono, né? E aí ele justamente tem o sonho que vai fazer com que mude tudo na vida desse cara. E aí, minha gente, como é que começa esse sonho? Esse sonho começa com ele tirando a própria vida, mas não como ele pensava, né? Porque ele tinha uma arma lá e ele queria
né? Na cabeça. Só que o que ele faz, de fato? No sonho. Ele sonha que ele dá um tiro no peito, né? E aí, ele, nesse sonho, ele sente coisas durante o sonho, né? É interessante que esse livro, que é essa... Né, voltando um pouco, esse livro aqui, que é essa edição antropofágica, o início aqui, né, a introdução, quem está fazendo aqui, o prefácio, é do Siddhartha Ribeiro, que é um cara que tem um livro sobre sonhos, né? Que eu já li, inclusive, que é o Oráculo da Noite, que é bem interessante. Grande, enorme, bem técnico, mas muito interessante. Mas voltando para o Dostoiévski. Então, esse cara sonha que morreu. E aí, é um sonho, assim, é um sonho muito louco, mas eu com certeza teria esse tipo de sonho. Aí ele sonha com uma presença que está ali com ele e que leva ele viajando pelo espaço, né? Até que ele chega num outro planeta, que é tipo, é para ser a Terra, só que lá tudo é perfeito. As pessoas são felizes, as pessoas são bonitas, as pessoas são alegres, as pessoas são honestas, as pessoas são todas maravilhosas. Não tem nenhum problema que tem aqui, porque justamente esses problemas que acontecem na nossa humanidade, né, são os problemas que fazem com que esse personagem lá no início, com que ele acha que não vale a pena nada. Né? E quantas vezes a gente vendo coisas no noticiário, essas coisas horríveis que a gente vê, que acontecem na internet, a gente pensa, meu Deus do céu, mas pra que a gente tá aqui, né? Então esse personagem, ele tem essa indagação, né? E aí, nesse planeta que tudo é perfeito, eles é como se fosse a Terra, é como se fossem pessoas aqui, mas tudo é perfeito. É uma humanidade de ouro, digamos assim. E ele tá ali no meio daquelas pessoas e ele fica meio embasbacado, porque para ele fica pensando, é possível as pessoas serem desse jeito. Elas são amigas, elas são afáveis, elas são amáveis, elas se importam umas com as outras, elas são felizes. E aí aquilo toca ele profundamente. Só que chega um momento lá do sonho em que ele, sem querer, né, ele acaba ensinando para essas pessoas como é mentir. E aí, minha gente, o que acontece é que esse paraíso se corrompe. E esse paraíso meio que vira a terra, o que a gente vive hoje. E aí é impressionante a forma como ele descreve essa mudança, né? Esse, digamos, é como se ele impregnasse ali de, digamos, de pecado, né? Tem até uma coisa meio assim, parece que ele é o cara que leva isso para lá, né? É como se fosse meio que a serpente que chega no paraíso e corrompe eles ali. E ele se sente culpado por isso, né? Mas ele tem a noção de que de repente isso pode mudar. Será que eu posso ensinar eles de novo a terem uma outra pessoa? Porque é interessante como vão ser descritas coisas aqui no nosso planeta, né? Como é que a gente se corrompe, como é que a gente se machuca, como é que a gente se julga. Então, é um livro que ele... o livro, a história, ela assim, é arrebatadora. Porque tu fica pensando, meu Deus do céu, será que a gente não poderia consertar tudo isso, né? E aí ele tem essa ideia de que, digamos, é possível a gente fazer tudo isso. Através do amor, através da empatia pelos outros. E ele acorda dizendo assim, não, as pessoas não podem achar que eu sou maluco, mas eu encontrei a verdade. É essa a verdade. A gente precisa se amar, a gente precisa se ajudar. E a partir daí ele meio que se torna um pregador dessa verdade, né? Então, o livro é incrível, assim, porque a gente vive um momento histórico, né? A história é cíclica, a gente sabe que essas coisas se repetem, mas como estamos vivendo esse momento, então para a gente é sempre mais forte, né? As pessoas estão sempre se degladiando, brigando, se julgando, né? E ainda mais com o advento das redes sociais, que é uma ferramenta super bacana para a gente poder aprender, compartilhar conteúdos legais, mas ao mesmo tempo é um lugar que a gente também pode se ferir demais, tá? E aí eu fiquei pensando que aí ele diz, que é ridículo mesmo. Gente, se ser ridículo é ter esperança, é ter fé e querer mudar o mundo e querer fazer o mundo um lugar melhor, eu acho que todos nós poderíamos ser ridículos, né? E ridículos aos olhos de quem? Muitas vezes a gente, com a nossa vida, vivendo as nossas coisas, as pessoas nos julgam ridículos, né? Então deixa que as pessoas pensem assim como esse personagem. Ele chega no momento em que ele diz, olha, deixa que eles pensem o que eles quiserem a meu respeito, porque eu sei a verdade. E eu acho que aí tem uma coisa interessante. Seria muito bom se a gente, como indivíduo, se colocasse nesse lugar, né? De, tá, é a minha verdade. Deixa as pessoas pensarem o que quiserem, eu vou fazer o meu melhor, né?
Então, só para encerrar, dizer o seguinte, que não é, eu acho que não é uma questão aleatória que o Dostoiévski coloca o título de Sonho de um Homem Ridículo, né? Porque sonho tem a ver com essa coisa de buscar algo que é quase inatingível, né? E ao mesmo tempo, chamar de ridículo, porque justamente a gente está num lugar que a humanidade passa a ver pessoas que são muito otimistas ou muito esperançosas, que pensam que a sociedade e o mundo pode mudar, como pessoas ridículas, né? Isso me fez pensar em muitas coisas. E agora eu me lembrei que agora, há poucos dias, teve aquela situação com aquela senhora, aquela mulher, né, que estava lá, feita refém, e que ela estava pensando, ai meu Deus, tenho tanta coisa para fazer, e todo mundo olha, eu queria ter a paciência dela, né, que ela estava refém, ela estava pensando nas tarefas que ela tinha que fazer. E eu pensei, quando eu vi aquilo, claro, obviamente a gente ficou pensando, nossa, que mulher que teve calma e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quanto que a gente está anestesiado pela questão da violência, o quanto a gente está acostumado a ser explorado no trabalho, que a gente fica pensando na quantidade de coisas que a gente tem para fazer, ou em casa, ou enfim, em qualquer lugar, que a gente está anestesiado para a esperança, né? Ou mesmo para se revoltar contra coisas que não é o correto, não é o normal de ser abordado durante o dia, de sofrer violência. Tu não pode achar que isso, não, eu tenho mais coisa para fazer e ficar. As pessoas não. A gente ri de uma situação dessas. Claro que o brasileiro tem isso, né? A gente tem essa coisa de rir de nós mesmos, que é bom, mas ao mesmo tempo também meio que faz com que a gente se acostume com coisas que a gente não deveria se acostumar, né? Então, eu achei o livro sensacional. Fica a minha dica para vocês. Sonho de um Homem Ridículo. Porque, basicamente, eu acho que isso é interessante. Tu, mesmo sendo um tema nihilista, e é profundamente nihilista, quando tu pensa que a gente, às vezes, não tem esperança de nada, que a gente perde a esperança, e muitas pessoas realmente perdem a esperança na vida, mas tu buscar a esperança, né? Nem que tu passe pelas outras pessoas como uma pessoa ridícula, né? Então, eu achei o livro um barato, achei sensacional, achei tocante, achei emocionante e achei um respiro e uma vontade de ficar pensando naquela coisa, né? Sonho que não se sonha só, né? É realidade, pode se tornar realidade. Quem sabe se todos nós somos ridículos a esse ponto de pensar que realmente a humanidade pode mudar e a gente pode mudar as coisas mudariam, né? Enquanto a gente está sonhando sozinho, fica difícil a gente ver o coletivo de uma forma melhor. Mas enfim, né? Eu sou uma pessoa ridícula nesse sentido e eu continuo acreditando, tendo fé que é possível mudança. Pela arte, pela literatura, pela educação. Então, se isso é ridículo, eu acho que eu estou em boa companhia. Tá ok? Fica aqui a minha dica para vocês e beijo, até a próxima. Tchau, tchau.